Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da sétima semana da Páscoa, nesse dia 26 de maio, dia de São Filipe Neri, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 21, do versículo 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus ressuscitado submete Pedro a uma prova. A mesma pergunta em 3 momentos consecutivos. Pedro, tu me amas? Pedro toma consciência do que significa seguir a Jesus até as últimas consequências. Tu sabes que eu sou teu amigo. Com essa resposta positiva, Pedro aceita entregar sua vida pelo amigo, do mesmo modo que o amigo entregou sua vida por nós. Concretamente, Pedro assume a condução do rebanho de Cristo. Cordeiros e ovelhas, isto é, os líderes com o povo de Deus. Ser cristão é repetir ao Senhor todos os dias que o amamos, apesar de nossos pecados, nossa ignorância e nossas negações. À medida que nos colocamos na dinâmica do seguimento de Jesus, vamos amadurecendo no caminho que ele traçou para nós. Resposta fecunda do autêntico discípulo de Cristo. Querido irmão, querida irmã, o desejo de vida se entrelaça com uma questão crucial: amar e ser amado. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Não se trata de uma dúvida da parte de Jesus, mas de uma pedagogia que proporciona a Pedro a chance de se recompor, de fortalecer sua fé. Jesus conhece o coração de Pedro, compreende suas dúvidas e seus atos, presentes e futuros. A tristeza de Pedro se desfaz quando Jesus convida: segue-me. Hoje é para nós que Jesus direciona o questionamento. O seguimento sempre será a melhor resposta, mas o coração deve estar em paz. O fortalecimento da fé e, consequentemente, do amor a Jesus passa por nossas atitudes. Sentir-se amado e amar Jesus é um enorme e determinante privilégio. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: Senhor,
Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, caminho único que conduz ao Pai, tua conversa com Pedro é um ato de amor que favorece a cura interior dele, que pela tripla negação havia rompido a relação contigo. O que esperas de Pedro é uma atitude de amor incondicional, uma entrega total à tua missão. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira da sétima semana da Páscoa, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, nesse dia 26 de maio, dia que celebramos também São Filipe de Neri, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 25, de 3 a 21, rezar o Salmo responsorial, Salmo 102, o Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Irmão, uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação desta reflexão aplicada à vida. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um tal Jesus, que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, eis que se aproxima a solenidade de Pentecostes, na qual receberemos o Espírito Santo e ele nos impulsionará na missão que Jesus nos confiou. Uma missão árdua, cheia de obstáculos e perseguições, na qual só seremos perseverantes se tivermos amor no coração e nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, preparando-nos para a solenidade de Pentecostes e para a missão. Com o Espírito Santo estaremos em estado permanente de missão. No Evangelho de hoje, Jesus insiste com Pedro, perguntando 3 vezes se ele o ama. Após cada confirmação de Pedro, ele repete: Apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Jesus, antes de ir definitivamente para junto do Pai, quer confiar a sua missão a alguém que o ame de fato.
Sem um amor verdadeiro, a missão não será continuada e as ovelhas se perderão. Jesus confia a Pedro, a pedra que sustenta a igreja, as suas ovelhas, o seu povo, e pede que ele cuide deles com amor. Assim, Pedro se torna o início de uma igreja que nasce do cuidado com as ovelhas. É essa igreja que Jesus quer de nós. Uma igreja que prime pelo amor ao próximo, que ame o seu semelhante e na qual os irmãos se cuidam de modo recíproco, principalmente aqueles que mais necessitam, as ovelhas desgarradas e os que se desviaram do caminho. Exercemos a missão confiada aos discípulos quando dedicamos nossa vida em prol da vida do próximo. Jesus sabia que o amor de Pedro era sincero, apesar de tê-lo negado 3 vezes. Sabia que ele daria a vida pela causa do reino, como de fato deu. Assim, vemos apóstolos que não mediram esforços para dar continuidade à missão de Jesus, como vimos na primeira leitura, que Paulo foi perseguido e preso, mas permaneceu firme e não desistiu da missão. Tudo isso porque teve sua vida guiada pelo Espírito, porque teve amor no coração. Chegando ao final deste tempo pascal, somos convocados ao amor. Somente com um amor verdadeiro no coração poderemos retomar na próxima semana o tempo comum, o tempo de colocar em prática tudo o que vimos e ouvimos durante estes 50 dias do tempo pascal. Agora é hora de agir, de mostrar que amamos verdadeiramente a Cristo. Hoje, Jesus chega diante de cada um de nós e faz insistentemente a mesma pergunta que fez a Pedro: Tu me amas? Não precisamos responder com palavras. Dizer que amamos Jesus é fácil e qualquer um pode dizer. Temos de demonstrar este amor na prática, no dia a dia da nossa vida, fazendo o bem, socorrendo os necessitados, amando nossos irmãos de coração sincero e gratuitamente, sendo coerentes com os ensinamentos de Cristo. É o apelo da liturgia de hoje, nesses últimos dias do tempo pascal. Querido irmão, querida irmã, vivamos no amor de Cristo, porque é o amor de Cristo que nos uniu. Nessa semana de oração pela unidade, Jesus nos mostra que a união verdadeira se dá pelo amor. Pedro permaneceu unido a Cristo porque confirmou seu amor por ele. Permaneceremos unidos a ele se também confirmarmos nosso amor ao próximo. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, reforça em mim o amor a teu filho e coloca-me a serviço dos irmãos e irmãs de fé, com muita humildade e generosidade. Amém.